Bom dia, meu povo, bom dia, famílias, amados, amadas, famílias que me acompanham diariamente. Mais uma vez estamos aqui para debater, comentar, opinar sobre uma série de circunstâncias. No dia de hoje, eu vou me direcionar ao noticiário televisivo, radiofônico e escrito que eu acompanhei agora na parte da manhã. Então vejam só, acompanhando aí o telejornalismo da Rede Globo, nós percebemos, infelizmente, que não muda. Continua, vai ser sempre aquela emissora alienada, aquela emissora em que, além de infringir preceitos da concessão, da lei de concessão, ela deixa de informar a população brasileira de uma forma mais coerente, uma forma mais concreta, né? Ela noticia aquilo que lhe interessa, que lhe convém, e aquilo que não lhe convém, ela simplesmente se omite. Ela não comenta nada, ela simplesmente demonstra o seu estado de alienação, né? O que é alienação? Por que alienada? Porque ela simplesmente... os jornalistas, todos, eles fazem aquilo que são determinados a fazer, né? O que determinaram para que eles fizessem. Eles falam aquilo que podem falar, né? Que a emissora permite que eles falem. Caso eles tomem uma atitude contra os interesses da emissora, eles são demitidos imediatamente. É assim que funciona a Rede Globo, é democracia total. Fale o que eu mando, né? E não fale o que eu falo. Entenderam? É por aí. Então, a gente vai acompanhando, e não é... Eles pegam no pé da gente a todo momento, a todo instante, mas eu quero dar um exemplo aqui hoje, um exemplo muito claro, muito nítido, né? Veja só, o Tarde Chico lá, o Chico, o jornalista, então ele faz um comentário sobre segurança pública, né, sobre o armamento que infelizmente entra no Brasil. Então vejam que eu vivo aqui falando que nós precisamos fiscalizar as nossas fronteiras, né? Nós precisamos botar as Forças Armadas ali, Polícia Federal, fechar as nossas fronteiras para que não invadam o país com contrabando de armas, tráfico de drogas, etc. e tal. Mas vejam que as armas entram de uma forma muito simples, muito tranquila. Quantos armamentos não entraram dessa forma aqui no país? Quantos carregamentos não entraram desta forma aqui no país? Como esses fuzis que foram presos aí. Então vejam, eles entram via, até normalmente, via aéreo, e quando não, fluvial. Agora veja só, pelos portos, né? Então são armas e mais armas, são de calibre pesado, fuzis que foram usados recentemente para matar policiais. Muitos policiais perderam a vida em detrimento desses fuzis, né? E pessoas inocentes também perderam a vida. Culpa de quem? Culpa do governo. Não é da polícia, é culpa do governo. Porque cabe a quem estruturar a polícia, cabe a quem dar todas as condições para que a polícia desenvolva um bom trabalho, um trabalho eficaz nesse sentido. O governo. E o governo do estado de São Paulo ele deixa a desejar e muito com relação a isso. Entende? Então, e a gente está falando com experiência de 30 anos dentro de uma instituição policial militar. A gente sabe o que está dizendo. Aí ele fala assim que tem que dar apoio para a banda boa da Polícia Militar. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, porque a banda boa, né, significa aí, eu vou chutar por baixo, 80% do efetivo da Polícia Militar é a banda boa. É a banda que não merece a perseguição que a Rede Globo faz insistentemente, dioturnamente. É a banda que trabalha dia e noite expondo a sua vida para defender a vida alheia, o patrimônio alheio. É a banda que se arrisca botando em jogo o seu bem maior, que é a sua vida, né? E às vezes deixando a sua família
né, correndo riscos, expondo a própria família, principalmente nos dias de hoje. Esta é a banda da qual o senhor se referiu, a banda boa. A banda boa é 80%. Agora, eu não tenho vergonha, né, nenhuma de dizer que, de repente, numa instituição que tem 105 mil pessoas, 20% não trabalham, ou 20%, no meio desses 20% nós temos marginais envolvidos com bandidos, nós temos, enfim, 20% que destoa, 20% que tem desvio de conduta. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso. A Polícia Militar nunca tapou o sol com a peneira. É uma instituição séria, né? E que vive atrás desses caras. E quando pega esses caras, eles vão lá para o presídio Romão Gomes. Agora e vocês? E vocês? Vocês, né, recebem 6,2 bilhões de reais dos últimos governos. Devem para a Previdência. Estão brigando na justiça para não pagar, né? Incorrem em várias situações desagradáveis com relação à cultura e à arte, com relação àquilo que vocês passam para a nossa camada infanto-juvenil, né? Deseducando o tempo todo, né? Destruindo os bons costumes que essa nação construiu ao longo dos anos. Então vocês simplesmente iludem os nossos jovens, ludibriam, enganam, manipulam o nosso povo brasileiro, né? E não mostram as verdades, né? Fazem as coisas tudo pela metade. Por isso que eu digo, aquilo que convém, falam, aquilo que não convém, não falam. Então, para ajudar um pouquinho vocês, né, da Rede Globo, esse humilde sargento reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem lá suas limitações, não é expert em jornalismo, nem economia, nem é técnico em segurança pública, mas não é o bambambam, não, sabe? Não é o bambambam, não. Esse sargento vai dar um apoio para vocês, publicamente, vai dar uma forcinha para vocês. Olha aí, ó. Vou ajudar vocês, hein? Vou completar aquilo que vocês não fizeram, né? Vocês fazem tudo pela metade, não tem compromisso com a realidade do país, com a verdade, né? Com os detalhes das coisas, né? Então vamos lá. Senhora Mira Leitão, né? Quando a senhora fala da questão da economia, eu digo para a senhora o seguinte, que essa situação é falsa. É falsa. Basta a gente verificar com os experts no assunto. É falsa. Então é um falso positivo esse 1% do PIB, né? Nós sabemos disso. Sabe por que o país está melhorando? O país deu uma estabilizada, o país está se recuperando lentamente. Sabe por quê? Não é por causa do governo Temer. Não é por causa do Henrique Meirelles, que é envolvido com a JBS, né? Com a JIF, lá, eu sei das quantas lá. Bom, o Henrique Meirelles é que comandou tudo aquilo ali, há anos, né? Depois de 12 anos lá fora, na Europa, trabalhando na área econômica, né, na área financeira, ele presidiu o Banco de Boston no Brasil, depois o Banco de Boston Mundial, né, depois compraram o banco, né, através do Itaú, e o Henrique Meirelles sempre envolvido, foi presidente do Banco Central, foi presidente do conselho da JIF, da JBS, né? Enfim, foi o cara que mexeu com toda a grana, com toda a parte econômica, com toda a parte financeira. E é o que está em jogo aí nesses crimes que foram cometidos de corrupção. A parte de grana, dinheiro. Então ele foi presidente do Banco Central, enfim. Então vejam, não é por causa do senhor Henrique Meirelles, nada disso. Até porque o povo brasileiro está sendo crucificado, o povo brasileiro está sendo penalizado com as reformas agora em momentos necessárias, mas inoportunas. Nós tivemos bons momentos para as reformas. Agora que estourou tudo isso aí, que o bicho está pegando,
tem quase 100 deputados envolvidos em delações, senadores, governos, em que o judiciário está capengando, a pressão é muito forte. Então agora, né, o que aconteceu? Fechou-se as torneiras. As tetas pararam de vazar. E no Brasil, o Brasil é um país excepcional, um país enorme, é um país que tudo que se planta dá. Aqui não tem tufão, furacão, vulcão, aqui a incompetência é do homem, só do homem. O mau caratismo é do homem, a falta de ética é do homem, né? Então o que é Portugal para nós? Portugal, né? Nossos co-irmãos lá, mas o que é Portugal para nós brasileiros? É nada, Portugal é pequenininho. Pequenininho. Então vocês querem comparar a economia portuguesa com a economia brasileira, né? O nível de produção brasileiro com o nível de produção de Portugal? Para. Vamos brincar direito? Vamos. Então, senhora Mira Leitão, a senhora precisa, né, dar a sua opinião. Eu sei que se a senhora fugir da regra, a senhora é demitida. Mas veja bem, às vezes a senhora é uma jornalista renomada, economista, a senhora tem que já dar a sua opinião. Será que não conquistou esse direito na Rede Globo? Tem medinho de perder o emprego? Então, fala real, fala que essa recuperação aí é falsa. É uma recuperação falsa. Na verdade, não dependeu de governo, não dependeu de ações do legislativo, não dependeu de nada disso. Até porque tudo que está sendo feito para castigar o trabalhador, o pagador de impostos aqui no Brasil. Então, na verdade, a Rede Globo se preocupa muito com os 586% de aumento na verba televisiva que o Temer concedeu à emissora. Né? Não foi? Ou eu estou mentindo? Está aqui, ó. Está registrado aqui, ó. Basta você pesquisar. Então, essa tarde recupera. É tudo conversa para boi dormir. Nós estamos com 15 milhões de desempregados, né? As injustiças sociais são muito grandes. O desequilíbrio é muito grande. Os ricos estão ficando cada vez mais ricos. Continua tudo como era antes do quartel de Abrantes. E os pobres cada vez mais pobres. É isso. A tecnologia vem avançando, dominando tudo e tirando as vagas do mercado do trabalho. E ninguém toma nenhuma providência. Né? O PT, roubando, ainda fez algumas coisinhas. Roubando. Imagine se não roubasse, era uma maravilha. Mas roubava, e ainda fez algumas coisinhas para dar um pouquinho de equilíbrio, né? Eles, tipo assim, né? Vamos passar a mão aqui e meter a mão ali. Vamos passar a mão aqui e meter a mão ali. Né? E o PMDB junto. Já extremamente junto. Ali, ó. Carne e unha, ali, ó. Aliás, hoje ninguém me tira da cabeça que o PMDB era a cabeça do corpo. Cabeça do corpo. Então, nós temos gente que era para estar preso, não está preso. Né? Nós temos um presidente que não era mais para ser presidente. O Brasil não é sério. Meu Deus do céu, o Brasil capenga, patina, sabe? Porque esse Código Penal é fraco, a própria Constituição Federal de 88, ela é fraquinha. Aliás, o que tem de bom não se cumpre. O que se vive no país hoje, eles falam em regime militar, imagina, o que se vive no país hoje, nos últimos 32 anos, é uma ditadura governista sem precedentes. Eles fazem o que bem entendem, a hora que quer, do jeito que quer. Só que agora parece que está explodindo uma coisa aqui, outra ali. E eu estou dizendo, vocês vão acordar o gigante. A hora que acordar o gigante, como disse aí um político aí, vai haver sangue. Vai correr sangue na mão de muita gente. Vai morrer muita gente. Estou falando isso para vocês. O Brasil não está longe de uma guerra civil. É que o Brasil tem um povo ordeiro, um povo fraterno, um povo cristão, um povo de paz, um povo tranquilo. Mas, gente, é com esse povo que não se brinca. Porque o dia que esse povo acordar, vocês nunca mais conseguirão dormir. Então, já começa por aí, né? Nessa questão do seu Chico, né? A banda boa, são 80%. Agora, vocês não têm banda boa. Vocês
Eu não vou também crucificar vocês, mas vocês fazem o que mandam. Só isso. Né? Por exemplo, você é um bom jornalista. É um bom jornalista. Só que você obedece ordens. Se você der um pitaco e o pitaco for contra os interesses da emissora, você é demitido. É demitido, ou eu estou mentindo? Como tantos outros jornalistas foram demitidos quando tentaram, né? Como a Raquel Sherazade lá no SBT, ela começou a dar os pitacos dela, falando a verdade, o cidadão lá, né? Que, nossa, né, é um lobo com pele de ovelha, ele simplesmente esculachou a moça jornalista. Vocês deviam ter sido ido, sabe, ter brigado, sei lá, a entidade de vocês aí, sabe, ter gritado, porque esculachou a moça, constrangeu a moça, humilhou a moça publicamente. É jornalista, o jornalista de vocês. Façam isso com o policial militar. Vê o que vocês fizeram aí, com as imagens lá da Malhação, o que eu postei ontem a respeito de vocês, o que o Capitão Augusto está fazendo lá em Brasília, o Olímpio, o pessoal. É assim, nós somos assim, vocês não. Vocês não. Vocês é cada um para si e Deus para todos. Vocês cumprem aquilo que a Rede Globo determina que vocês cumpram. Tá? E o Roberto Marinho foi o grande articulador do regime militar. Foi ele que coordenou tudo junto com a elite, né? Ele que motivou os militares a tomarem o Brasil, eles financiaram tudo, eles que fizeram tudo. Tem documento aí, ó, do embaixador dos Estados Unidos, tem um monte de coisa. Tem documentos, não tem como, dos argumentos, não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, Rede Globo, trabalhar direitinho, vamos fazer a coisa como se deve, né? Não assim não, né? Então, pô, quando a gente fala em armamento, né? Vocês viram aí o que foi apreendido de armamento. É arma que não acaba mais. Isso tudo para ser utilizado, sabe contra quem? Contra nós, policiais militares. Certo? Contra nós. Né? Fuzis que vieram dos Estados Unidos. Né? Alguém está financiando isso aí, alguém está pagando isso aí. Isso não tem custo barato, não. Alguém está pagando. Quem será que está pagando? Nós precisamos levantar essas coisas. Precisa ir para cima com o braço forte. Não pode ser com essa lei aí que não pode pôr o cara na cadeia em segunda instância. Não, que tem tantos benefícios. Não pode ser com essas leizinhas, né, esdrúxulas brasileiras, né, que só prende e pune pobre. Aí não. Nós precisamos mudar isso aí. Se não mudar, as coisas tende a caminhar daí para pior. Então, para fechar essa minha postagem aqui, nesse momento, eu vou passar para vocês aqui, olha, uma estatística que eu levantei aqui, olha, uma coisa tão simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma. Olha só, ó, olha a quantidade de fuzis. Isso ia para os morros, ia vir para São Paulo, ia ser espalhado pelo Brasil, porque não fica só lá. Sabe? A carga avaliada em 3 milhões. 3 milhões. Então veja que o crime organizado está cada vez mais fazendo a sua caixinha, tem os seus recursos, financia as suas ações. Entende? Enquanto que a polícia não tem reposição salarial. Não tem reposição salarial dentro do estado de São Paulo. Há anos. Então, vejam o tratamento que a gente recebe. E ainda gratuitamente fica essa emissora que não cumpre com o seu compromisso, né, como compromisso de concessão, inclusive, né, perseguindo uma instituição séria. Acho que é a única instituição séria nesse país. Né, porque em todas as instituições tem o lado sério, tem a parte séria, mas acho que a instituição Polícia Militar é a grande maioria. Né? Nós estamos vendo o Judiciário com problema, né, até o Supremo, gente, o Supremo. Né? Vossa Excelência, o ministro, a família, ela é uma das maiores fornecedoras de gado à JBS. Mas o que tem a ver? Tem a ver sim, como não? O outro ministro dependeu de um apoio da JBS porque tinha alguns senadores nas mãos. Então o ministro precisava desses senadores, o apoio desses senadores para ocupar a cadeira. Então, nós estamos numa situação muito difícil.
Agora, Vossa Excelência, o mesmo ministro, ele quer mudar o voto dele com relação à prisão em segunda instância, né, descaracterizando e desvalorizando todo o trabalho de segunda instância para baixo. Ele praticamente está dizendo, ó, vocês não valem nada, que vale é daqui para frente. Né? E aí cai numa terceira instância, que demora 10 anos para julgar e prescreve o crime. Tudo armação, tudo esquema errado. Isso é ditadura, isso é coisa inteligente, sabe? Tudo manipulado, é tudo pensado, é caso pensado, gente. É tipo assim, ó, esse aqui vai pra cadeia, esse aqui não, esse aqui a gente joga na terceira instância, ele vai recorrendo, na terceira instância vai dar os 10 anos, prescreve o crime e ele fica na boa, é nosso parceiro, é nosso amigo. Entende o que eu quero dizer? É assim que está funcionando o negócio. Então, para fechar essa postagem aqui, só quero completar, ajudando a Rede Globo, dando um apoio para a Rede Globo, o seguinte, né? Que nós temos, em média, 16 milhões de armas em circulação no Brasil. 16 milhões de armas, mesmo com a lei de desarmamento, tá? Mesmo com a lei de desarmamento, tá? Em média, 16 milhões de armas. Nós temos, dessas 16 milhões de armas, 47,6% de armas ilegal, o que vai corresponder a 7,6 milhões de armas ilegal. Então nós temos 7,6 milhões de criminosos. Mas, Cesário, como assim criminoso? Sim, porque a arma ilegal, o sujeito que tem porte de uma arma ilegal, ele pratica o crime de porte de arma ilegal. Porte ilegal de arma. Entende? Então nós, né, salvo um melhor julgamento dos PHDs, dos bambambam, nós temos 7,6 milhões de criminosos que detêm uma arma ilegal no país. Então vejam, né? Agora, ó, vejam só, nós temos uma média de armas apreendidas por ano, 120 mil armas apreendidas por ano. Por ano. Essa é a média. 120 mil armas apreendidas por ano no Brasil. No Brasil. No Brasil, estou falando. Né? É a média que eu fiz aqui pesquisando, trabalhando aqui, correndo atrás. Agora, o detalhe interessante, né? Eu não estou aqui, não quero fazer comparação de Estado com Estado. Longe disso. Mas os fuzis chegaram para onde? Para o Rio de Janeiro. Né? Vieram dos Estados Unidos. Né? Uma carga avaliada em 3 milhões. Fuzis aí, modelos AK-47, G3, AR-10. É só coisa de primeira linha, coisa que o governo não proporciona, além de efetivo, nós precisamos de efetivo, né? Que é uma população muito grande para pouco polícia. A Polícia Civil está capengando, coitado. Tem distrito por aí que só elabora BOPC. Não tem equipe. Eles não têm efetivo, como é que eles vão trabalhar? Entendeu? Então a coisa é muito complicada. Então, além disso, não dá a estrutura necessária, não motiva os policiais, não dá o armamento necessário, o equipamento de segurança necessário para o policial poder trabalhar com tranquilidade, né? E a segurança para a família. Né? Você dando segurança para o policial, dando as condições necessárias para ele, ele vai dar segurança para a família, ele vai ficar mais tranquilo. Então ele vai desenvolver um trabalho mais eficaz, um trabalho mais firme, mais, né, determinado. Porque aqui em São Paulo o que nós temos é um grupo de idealistas, são 80% de idealistas que correm atrás do prejuízo, porque se fosse depender da vontade do Estado, esses caras paravam de trabalhar. E que se dane a população paulistana. E não é isso que acontece. Eu vou dizer aqui, olha, anualmente, por exemplo, vou citar a estatística de um ano. No Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro apreendeu 8.403 armas em um ano. Em um ano, 8.403 armas, a polícia do Rio de Janeiro. Né? No mesmo período, a polícia de São Paulo prendeu 25.022 armas. 25.022 armas, o que corresponde a 3 vezes o que a polícia do Rio prendeu. Ah, mas Cesário, o Rio é menor. Tal, não sei. Tô falando do trabalho
Quem não trabalha não prende. Quem não aborda não vai saber se tem arma, se tem droga, que não tem. Né? Aquele famoso que a gente chama, para nós é uma abordagem de rotina, né? Uma abordagem policial. Né? Muitos conhecem por mão para cabeça. Né? Que a mão na cabeça é simplesmente para a segurança da pessoa e para a segurança do policial. Porque não se sabe quem está ali, não está escrito honesto na testa do cidadão. Então, é lógico, não podem haver os abusos. Né? E o sujeito também tem que obedecer à ordem do agente e da autoridade. Mandou colocar a mão na cabeça, mandou abrir as pernas, cumpra com aquilo que o agente da autoridade está determinando para que aquela abordagem policial seja tranquila. Você é o cidadão honesto, vai sofrer abordagem, não tem nada, vai se identificar e vai embora para casa. Tranquilo e calmo. Na boa. Entendeu? E tem muito... Eu nunca pedi desculpa não, mas tem muito polícia que ainda pede desculpa pro cidadão. Ó, desculpa aí, hein, vai com Deus aí e tal, não sei o quê. O vai com Deus eu falava. Vai com Deus aí, amigão. Cidadão. Mas pedir desculpa não, tô trabalhando, vou pedir desculpa porque eu tô trabalhando. Imagina, tá maluco? Tá maluco? Não tem nem cabelo. Então, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, trocando em miúdos esta postagem, né? E a gente poderia abordar aqui uma série de detalhes, né? Nós poderíamos falar de apreensão de drogas, nós poderíamos falar aqui de mandado de prisão, cumprimento de mandado de prisão. Bom, São Paulo sempre está na frente. São Paulo não é que quer se dizer que é melhor que A, que B ou que C, mas o efetivo, eu posso falar por São Paulo. O colega do Rio pode falar pelo Rio, o do Sul pode falar pelo Sul. Eu falo de São Paulo, onde eu trabalhei 30 anos. Né? Aqui o pessoal vai para cima, aqui o pessoal trabalha, mesmo sendo desvalorizado, desrespeitado pelo governo. O pessoal trabalha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, tudo isso que acontece... está acontecendo no Brasil com relação à política, à economia, com relação à criminalidade e tal, grande responsabilidade, mas olha, uma grande proporção, não estamos tirando o nosso da reta não, nós trabalhamos e trabalhamos com dedicação, como eu estou mostrando aqui, mas grande responsabilidade, uma responsabilidade ímpar, enorme assim, por exemplo, das emissoras de televisão, da mídia, televisiva, radiofônica e escrita. São deles, né? São dos leigos, são dos omissos, né? São dos alienados, né? Que não demonstram para a população uma realidade como ela é. Aí chega numa eleição, o que a população faz? Vota no governo do PSDB porque acha que foi lindo, maravilhoso, mas não sabe o que acontece nos bastidores. Né? E toda troca de governo ela é salutar. Você não pode deixar um governo permanecer mais de 20 anos, se torna uma ditadura. Aliás, a ditadura ela sempre existiu, governista, de bastidores, como eu insisto em dizer. Mas aí você fortalece a ditadura desse governo, porque você não dá oportunidade para outros segmentos, para outros partidos, não importa qual, mas oportunidade para um que está demonstrando que de repente está com sangue na veia, está ali com vontade de querer fazer o novo. Vamos arriscar, vamos ter esperança, vamos, sabe? Não pode deixar um governo, já pensou, um cara ficar presidente, um governo ficar presidente, que nem o PT ficou não sei quantos anos, uma bandalheira aí. Imagina que não acontece aqui no estado de São Paulo, metrolão, a comidinha das crianças, sabe? A merenda escolar, e um monte de banestado, e um monte de coisa errada aí que a gente viu. Então é salutar uma mudança, sempre, sabe? É que nem tem entidades de classe da Polícia Militar aí, que o cara tá lá há 20 anos. Você acha que o cara nunca fez nada, o cara fica escondidinho o tempo todo, é um alienado. Tem rabo preso com o governo. Você acha que o cara vai brigar pela classe policial militar? Imagina, ele vai pegar a contribuição só e boa. E é todo mês descontado no olerite a contribuição do companheiro no olerite dele. Já tem um sufoco desgramado, não tem reposição salarial, os caras vêm, mordem a contribuição, não faz nada por ele. Não briga por ele, não grita por ele, porque se gritar, o comando geral vem em cima. Né? Esse eu não digo, porque esse aí, ele tomou uma atitude atípica.
ele cobrou do governo a reposição salarial, coisa que os outros comandantes gerais não fazem. E eu sou um cara muito justo, ele cobrou, esses dias eu vi a matéria, ele cobrou e falou que tinha necessidade, que o governo do estado tinha que olhar para a polícia militar, tinha que conceder essa reposição salarial, sim. Então, foi bacana da parte do governo, do comandante geral. Por quê? Ele corre o risco de ser trocado agora imediatamente. Porque ele não é eleito, não é nada, é cargo de confiança. Cai rapidinho. Ainda mais que o PSDB ditador. Não perdoa. PSDB ditador não perdoa. Entendeu? Então, gente, pelo amor do meu filhinho, Rede Globo, né? Vocês são responsáveis, sabe? Eu vou dizer, nem indiretamente, diretamente, vocês são responsáveis por essa crise que nós estamos vivendo, por mal informar a população brasileira, por ludibriar, por manipular, por deseducar, sabe? Por encaminhar para maus costumes, sabe? Descaracterizar a família, sabe? Uma série de situações que vocês, através da sua programação, através do seu noticiário e através dos seus autores, né, dessas novelas e minisséries, etc. e tal, acabam incutindo na cabeça dos nossos jovens coisas irreais, coisas inadmissíveis, coisas fictícias, coisas que fazem com que o jovem pense a sonhar com coisas que jamais alcançarão se não trabalharem, se não, né, que se darão mal se seguirem o caminho que vocês estão propondo na programação de vocês aí. Então, é complicado. E as escolas, né? Aí o pessoal fala da Polícia Militar. É a única instituição que está procurando educar nas escolas com relação a práticas ilícitas, como, por exemplo, o ProERD. O ProERD, o instrutor vai para lá, ensina crianças de quarta série a dizer não para álcool, cigarro, drogas lícitas, né? Já ensina ali a dizer não, já responde perguntas que os jovens querem saber, já dão, né? Eles ficam maravilhados com as informações, eles ficam assim fã do instrutor do Programa Educacional de Resistência à Violência e às Drogas, do qual eu sou pioneiro, eu fui um dos caras que começou lá junto, tal, e eu me sinto muito honrado por isso. Trabalho bonito, que vocês falam um pouco, Rede Globo, sobre isso, né? Mas eu toquei nesse assunto por quê? Porque os jovens são muito mal orientados nas escolas com relação à própria polícia. A própria polícia. Eles não entendem o porquê que a polícia faz isso, aquilo outro. E ó, vou dar uma dica, eu fiz um trabalho em São Carlos, na minha cidade, faz uns anos já, mas que deu um baita de um resultado. Eu trabalhei nas escolas explicando naquele ano o que era a polícia militar, o seu compromisso, o porquê das abordagens pessoais, o porquê disso, daquilo outro. E deu um resultado assim, ó, excepcional. Então vai aqui a dica. Como eu dei a dica da Cracolândia, vai mais uma dica aqui. Sabe de onde eu tiro essas dicas? Da minha experiência. Experiência que tantos outros colegas têm. Experiência que tantos colegas que ainda estão trabalhando têm. Né? E que vocês ficam perseguindo gratuitamente. Então, além de vocês serem responsáveis, eu digo também que os governos são responsáveis. Né? Governo do estado de São Paulo, especificamente, ele é responsável pelas mortes em pronto-socorros por falta de atendimento, por falta de medicamento. Ele é responsável pelas mortes em conflito entre polícia e jovens que enveredaram para a criminalidade porque não tinham oportunidade educacional, né? Não tinham oportunidade profissional. Né? Então, os governos são responsáveis sim por essas pessoas que morrem de frio na rua, de fome, né? Que não tem um social ativo, que essas pessoas são seres humanos. Cadê a Comissão de Direitos Humanos? Eles também são responsáveis por todas essas mortes. Por quê? Eles não brigam com o governo, né? Para que o governo cumpra com as obrigações deles. Então, gente, é muita coisa errada, é muita coisa errada. Às vezes você vai fazer uma postagem de 10, 15 minutos, você fica meia hora aqui falando. Por quê? Porque não tem como você fechar os olhos para tudo isso. Tapar o sol com a peneira. Né? Se tem um responsável
por toda essa corrupção que está acontecendo aí, por todas as mortes em decorrência de falta de socorro médico, e falta de medicamento, e falta de segurança pública, conflitos entre polícia e jovens que enveredaram para o mundo do crime, do tráfico de drogas, etc e tal, e essas pessoas que estão morrendo na rua de frio, de fome, sabe? Se tem um culpado, esse culpado chama-se governo, tanto estadual como federal. Esses sim são os grandes culpados. E aí você não vê a mídia bater em cima deles. Lógico, você vai querer perder 6,2 bilhões de reais nos últimos governos, como a Rede Globo recebeu? Você vai querer perder um aumento de 586% na verba televisiva para a Rede Globo que o Temer concedeu? Não vai. Não vai querer perder. Né? Então tudo continua como era antes do quartel da Abrantes. Roberto Marinho e a elite, eles que coordenaram, financiaram tudo o regime militar. Tanto é que quando o Castelo Branco quis sair, o próprio Roberto Marinho aconselhou Castelo Branco a permanecer, porque não era o momento de Castelo Branco sair. Porque se Castelo Branco saísse naquele momento e tivesse eleições diretas, né, a oposição teria o maior número de candidatos eleitos. Aí o Roberto Marinho falou, não, Castelo Branco, fique quietinho aí. Ó, nós estamos chegando junto com a elite. Então, a história é muito mal contada nas escolas. Para mim, ela foi muito mal contada. Mas eu tive interesse de pesquisar, estudar, buscar a fundo. Eu não estou dizendo que os militares foram bonzinhos, não. Até porque eles estavam em estado de guerra. Porque quando eles atuam dentro da eficácia deles. Dentro do dever de ofício, ora as bolas. Por isso que é Forças Armadas. Mas o compromisso deles era garantir a soberania do país. Agora, naquele momento, entendeu-se, principalmente o Roberto Marinho e a elite brasileira, que a soberania brasileira estava correndo risco. Então eles motivaram, apoiaram o regime militar e financiaram tudo. E eles cobravam do regime militar a dureza, sabe aquela coisa de chegar firme, de prender os líderes, de torturar e descobrir quem eram os caras que estavam liderando os movimentos, né? Roberto Marinho e a elite, eles estavam ali pedindo para que as Forças Armadas não dessem moleza para aqueles grupos que queriam, de guerrilheiros, aqueles grupos que explodiam, que roubavam os carros pagadores, que aprontavam 1001, matavam policiais, a traição nas ruas, né? em situações totalmente covardes. Então eles queriam que as Forças Armadas fossem para cima, sim. E eles eram conservadores. Eles eram conservadores, que era da época. Então, por exemplo, nudismo, uso de droga, eram coisas assim. Eu me lembro na minha cidade, quando eu era menino, que um sujeito, quando usava droga, nossa, ele era discriminado e tinha preconceito da cidade inteira. Todo mundo marcava ele. De longe, todo mundo via ele. Olha lá, o fulaninho, olha lá. Usa droga, é maconheiro, é sem vergonha, olha lá. Olha lá. Era assim. Hoje, você tá andando na rua, você cruza com os caras fumando um baseado. Né? Então, que evolução foi essa? Qual é a evolução que o Brasil teve nesses últimos 32 anos? Né? Qual que é o progresso que o país teve nesses últimos 32 anos? Com o movimento dos caras pintados, dos defensores da democracia, dos defensores dos trabalhadores, dos idealistas contra o regime militar. Qual o progresso que o país teve? Fala pra mim. Fica essa pergunta no ar. Diante de todo esse quadro político, econômico e moral que você... Caiu o sinal aqui. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e os seus familiares. Beijo no coração de vocês.